Beleza, pessoal. Vamos lá aqui. Galerinha, essa correção de hoje é da aula relacionada ao ponto máximo e ponto mínimo de uma parábola, aos vértices de uma parábola. Antes de começar a correção, vou fazer alguns comentários, então, algumas intervenções necessárias. Ok, pessoal, beleza? A correção de hoje está relacionada aos vértices de uma parábola de uma função do segundo grau. Antes de começar a correção, vamos relembrar algumas coisas necessárias aqui. Quando você fala de uma função do segundo grau, y igual a ax ao quadrado, é algo dessa forma, bx mais uc, certo? Você está falando de parábola, está falando do gráfico, está falando do a. Quando a for positivo, a parábola vai ser voltada para cima, e aqui embaixo você tem um valor mínimo. Quando a parábola for voltada para baixo, o ar for negativo, você vai ter a parábola voltada para baixo. E aqui em cima você vai ter um valor máximo. Isso é interessante, você compreende então. Olhou A positivo, eu sei que vou ter um valor mínimo. Olhei, tem o ar negativo, eu sei que vou ter um valor máximo dessa função. Certo? Então, os exercícios, quando se trata de valor máximo, valor mínimo, certo? Você tem que olhar o comportamento dessa parábola, se assim eu posso falar. Então, como você está falando desse comportamento, você está falando do vértice. Aqui, esse valor mínimo sempre é no vértice, é onde que vai mudar o comportamento dessa parábola. Então, você vai ter que pensar em x do vértice, vai ser o menos b sobre o 2a, ou sobre o y do vértice, vai ser o menos delta sobre o 4a. Certo? Delta, a gente sabe que é o quê? É ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o t. Esse primeiro exercício fala o seguinte: o lucro de uma serraria é dado pela função Lx, que está aqui. Só vou consertar essa função. Consertar, não. Reordenar. Porque, como eu mostrei para vocês, sempre é interessante aparecer aqui quem? O a primeiro, o ax ao quadrado mais bx e tudo mais. E essa função não está dessa forma. Se você olhar aqui, olha só. O b apareceu primeiro. Então, quando você vai reordenar isso aqui, não vai trocar de lado, não é necessário trocar o sinal. Você vai manter o sinal. Então, fica menos x ao quadrado, só estou reordenando, mais 16. X. Então, eu tenho a negativo, menos 1, e o b valendo 16. Certo? Não tem o c, c igual a 0. Mas o exercício fala o seguinte, então, que o lucro dessa serraria é dado por essa função em que x, olha só, fala isso para você, é o número de toras de madeiras serradas a cada 4 dias. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a serraria obtém o maior lucro. Opa, por quê? O A negativo. Lembra que eu falei? Ó, quando é negativo, vai falar sobre o máximo, sobre o maior, menor. Então, nesse aqui, o maior lucro, tá certo o exercício já te dá essa orientação. Quando serra a cada 4 dias, então ele quer saber a quantidade de toras, ele quer saber o x, ele quer saber então o x do vértice, porque está falando sobre a maior lucro, está falando a maior quantidade. Então, x do vértice é menos b, que vai ser quem então? O menos o b, que vale 16, sobre 2 vezes o a. Então, 2 vezes o a, meu, que vale menos 1. Seria menos 16 sobre menos 2. Menos com menos vai dar mais 8. Pronto, acabou o exercício. Resposta correta, letra D. Exercício número 2. Vamos lá. Uma fábrica de equipamentos leves fez
um estudo de sua produção e conseguiu essa fórmula aqui. Então, na ordem correta, Cn é igual a 0,6n ao quadrado menos 120n mais 10.000. Então, você tem lá que o A, atenção nisso, pessoal, olha só, o A vale quanto aqui? 0,6, que o B vale menos 120 e que o C vale 10.000. Certinho? Vamos lá, então. Para obter o custo C em reais, em função do número N de peças produzidas. Então, o custo é o C e o N é a quantidade de peças produzidas. Nessas condições, o custo mínimo, sim, porque olha só, o A é 0,6. Ah, mas é decimal. E daí? É positivo, certo? Então, se é positivo, você tem a parábola voltada para cima. Então, você tem o valor mínimo. Ele quer saber o custo mínimo. Então, se está falando do custo mínimo, certo? Aqui o CN, você poderia pensar aqui no lugar do C o Y. Então, está falando do custo mínimo, está falando do Y. Está falando do Y do vértice. Você precisa do Y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o A. Vou calcular o delta aqui, tá, pessoal? Delta vai ser quem? O B ao quadrado. Quem que é o B? 120. 120 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 0, desculpa, pessoal, não é isso aqui não. Opa, apagando. 4 vezes 0,6, que é o A. 4 vezes 0,6 vezes o C, que é 10.000. Então, delta vai ser 120 ao quadrado, 14.400. 14.400 menos 2,4, 24.000. O delta vai ser igual a menos 9.600. Tudo bem? Então, seu delta valeu o quê? Menos, está aqui, menos 9.600, 4 vezes 0,6. Não 1, pessoal. Tome cuidado com isso para não errar. Então, o y do vértice vai ser, então, 9.600 dividido por 2,4. 9.600 dividido por 2,4. 4.000. 4.000. Opa, a resposta novamente, letra B. Certinho? Letra B. 3. Olha só. Também não está organizada a mesma função, certo? Que nós temos lá no número 1. Então, o y só vou reordenar. Menos x ao quadrado. Esse cara nem precisava, mas 16x, certo? Nem é necessário esse exercício, se fosse reordenar. O que você tem que aqui, ó, pessoal, dois conceitos novos. Quando falar em domínio, a função quadrática dada, definida no domínio. O que é esse domínio, pessoal? São os valores de x. Se me falar domínio de uma função, está falando dos valores de x. Para um intervalo de 0 até 7. Então, x pode ir somente de 0 até 7. O menor valor de x, 0. O maior valor de x, 7. Tem imagem. Quando falar de imagem, são os valores de y. Certo? Para cada valor de x, você tem um valor para y. Então, para cada domínio, você tem uma imagem. Ok? Ele quer saber a imagem máxima, o valor máximo. O valor máximo é quanto? 7. Só substituir. Então, vou pegar lá f de
7. Vou pegar na de cima, pessoal. 16 vezes 7 menos 7 ao quadrado. F de 7. 16 vezes 7. Vamos fazer aqui. 16 vezes 7. 16 vezes 7. Mais 2, 112. Menos 49, que é o 7 ao quadrado. Dá 63. Resposta, letra C. Beleza? Então, o exercício aqui é só a linguagem matemática, que era um pouco mais chatinha, mas eu acho que é um exercício até de fácil compreensão. Vamos para o 4. Uma empresa do ramo de confecções produz e comercializa calças jeans e representa a quantidade produzida e comercializada em milhares de unidades. Certo? Deu a função Lx é igual a menos x ao quadrado. Olha só, negativo, nós vamos falar de valor máximo, certo? Mais 48x menos 10, representando um lucro em milhares de reais. Da empresa para x unidades, certo? Então, o lucro máximo, está falando do lucro máximo, então está falando do Lx. Se está falando do Lx, está falando do lucro, está falando do y. Certo? Ele quer saber o y do vértice. Beleza? Ele precisa, então, calcular o y do vértice, você precisa do delta. Então, o delta, b ao quadrado é 48 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 10. 48 ao quadrado, 48 ao quadrado, poxa, 48 vezes 48, 64. 4, tem esse cálculo, 2.200. Você calcula aí, pessoal. Eu tô com o calculador aqui na frente, efetuando, tá? 2.264, certo? 2.264, já aqui fazendo a subtração com o 40, porque o 48 ao quadrado, na verdade, certo? É 2.304. 48 quadrado, vou fazer aqui bonitinho. 2.304 menos, porque 4 menos com menos dá mais, quanto menos dá menos, menos 40. O delta vai dar, isso meu, 2.264. 2.260. Beleza? Então, estou calculando o y do vértice, menos o delta. Então, seria o quê? Menos 2.264 dividido por 4 vezes A. 4 vezes o menos 1. O y do vértice seria 2.264, certo? E menos 4. Menos com menos vai dar mais. Y do vértice vai dar 566. 566. Letra C. Então, deu BB, CC. E última questão dessa atividade. Quer saber o valor mínimo da função. O valor mínimo da função está falando do y do vértice. Realmente vai ser valor mínimo, A positivo, certo? Parábola voltada para cima. Você tem um valor mínimo aqui embaixo. Então, está falando do... Preciso do delta. Vou calcular novamente o delta aqui em cima mesmo. B ao quadrado, B vale 1. Ao quadrado, menos 4 vezes o A, que também vale 1, e o C, que também vale 1. Delta vai ser 1 menos 4. Dá menos 3. Então, vai ser menos 3 sobre 4 vezes 1. Menos com menos, mais 3 sobre 4. 3 quartos, letra E.
e acabou. Então, por hoje é isso aí. Vamos para a próxima correção. Com Deus, até mais. Vamos lá, pessoal, dando continuidade nas retomadas, então. Retomada do dia 13, construção gráfica. Pessoal, aqui eu coloquei esse exercício de construção gráfica para treino. Mas como eu falei, em provas externas, Enem, vestibular, não tem como você desenhar um gráfico numa prova, certo? Você tem que entender o comportamento, o que acontece com o gráfico. Vou ser bem rapidinho essa correção aqui, já deixei tudo bem montado, bem estruturado aqui. Aqui, na primeira, eu coloquei aqui o menos 1, estaria aí, o que estaria aparecendo para vocês aí, certo? Menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Você tem que pegar que o a vale menos 1, o b vale 6 e o c vale menos 8. Legal? A gente precisa do x do vértice e do y do vértice. Quando fala em construção de gráfico, você tem que lembrar A positivo com cavidade voltada para cima, A negativo com cavidade voltada para baixo. Certinho? Então, que o A é negativo, o gráfico da letra A vai ficar algo parecido com esse aqui. E olha só que realmente ficou. Pessoal, não vou estruturar aqui a ideia do cálculo. Você tem que substituir no delta, certo? E quando o delta é positivo, você vai calcular as raízes, x' e x2'. Então, aqui, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitui, certo? O b vale 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, certo? 6 vezes 6, 36. Aqui, eu coloquei dessa forma aqui. Você tem que calcular tudo junto. Então, olha, menos com menos daria mais. Mas tem esse outro menos, então daria menos. Por isso que esse sinal central aqui ficou menos. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, 36 menos 32, 4. Qual que é a fórmula que você tem, o Bhaskara, né, para calcular? Se o A é positivo, você tem que calcular as raízes. Ele vai cortar o eixo x em algum ponto, certo? Em 2 pontos na realidade, porque ele é positivo. Então, você substitui no menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos o b que vale 6, mais ou menos. Você calculou delta 4, raiz quadrada de 4, 2, menos 6, mais ou menos 2. Atenção aqui, 2 vezes o a é menos 1, então dá menos 2 aqui, tá, pessoal? Menos 6 mais 4 dá menos 4, dividido por menos 2, 2. Seria o primeiro valor, 2. X, duas linhas, menos 6 menos 2 dividido por menos 2. Menos 8 com menos 2, menos com menos dá mais 4. Seria o segundo valor. Aqui seria o 2 e aqui seria o 4. X do vértice, aqui está a fórmula, menos b sobre 2a. Então, menos 6, que o b vale 6. O a aqui seria 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 daria menos 2. Menos com menos, mais. E aqui é a mesma coisa aqui. Aqui seria 4 vezes menos 1. O a vale menos 1, dá menos 4. E o menos delta. O delta deu 4 positivo, então ficaria menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, 1 positivo. Certo? Então, o vértice seria no 1 e no 3. Está aqui, esse ponto aqui. Então, você tem já x', x2'. O vértice, você já tem um comportamento que realmente vai ser voltado para baixo. E aqui, no eixo y, no eixo das ordenadas, sempre ele vai cortar no ponto C. Independente de qualquer coisa. Sempre ele corta no ponto C. Letra B. Já está aqui, já tirei os valores. Você tem a equação aí, certo? Você está fazendo a correção. Ó, aqui estava x2, é x elevado ao quadrado. Então, você tem o valor do A, do B e do C. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale 4. A mesma ideia agora, o delta, certo? Substituir 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Tudo junto, pessoal. Então, menos com mais menos. Então, ficou menos aqui. 4 menos 16 menos 12. E agora, cadê? Tem raiz? Não tem. Tem x', x2'. Mas tem gráfico, sim. Certo? Aqui você continua o cálculo. Só não vai calcular x', x2'. Então, aqui eu coloquei menos o b, menos 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, daria menos 1. O x do vértice. E o y no vértice, o delta deu negativo. Então, daria menos o delta. Menos o menos 12. Menos com menos dá mais 12 dividido por 4, 3. Tem o vértice.
eu tenho o quê? O vértice é no menos 1, olha aqui para trás, menos 1, 3, estava o vértice, seria esse ponto que primeiro você marcava. Você marcava o ponto C, você tinha 2 pontos. Ah, positivo, você tem certeza que é algo para cima. Então você ia, traçava o gráfico dessa forma aqui. É o esboço gráfico, os outros valores, tem que procurar mais um valor. Não, não é necessário nesse momento para vocês, não. É você compreender como se comporta o gráfico. Letra C, certo? Está lá, o A vale 2, o B vale menos 5 e o C vale 10. Certinho? Já retirei do exercício. Você tem exercício aí. Substitui os valores. O que acontece aqui, pessoal? Menos 5 ao quadrado. Ah, Fabinho, é negativo. Não importa. É menos 5 vezes menos 5. Menos com menos daria mais 25. E aqui tudo junto. Menos com mais, ficaria esse menos. 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. 25 menos 80, menos 55. Negativo, então não tem x', não tem x duas linhas, mas tem o gráfico. Calcula-se ele. Lembrando, menos b, menos 5. Menos com menos dá mais. 5 dividido por 4, já efetuei para ficar mais rápido. 1,25, mesma coisa, menos o delta, menos 55. E 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. 55 dividido por 8 daria esses valores. 6,75. Tome cuidado que esse ponto não tem nada a ver. O vértice, pessoal, é aqui, ó. Bem perto desse ponto. Seria um valor que estaria um pouquinho depois do 1 aqui. Está no 1, está perto do 1. E aqui está perto do 7. Não chegou no 7. Seria no 6,875 e aqui no 1,25. Seria o vértice. Você tem um vértice, certo? E você tem o C, o ponto 10. Com esses dois pontos aqui, você conseguiria traçar o gráfico. Os outros pontos são aleatórios. Você sabe que a concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo. Se o A é positivo, carinha feliz. Em relação ao discriminante, pessoal, o discriminante é quem que é? É o delta, certo? Quem assistiu às aulas anteriores aí está sabendo do que eu estou falando. É o delta, certo? Delta é essa letra grega, na verdade. O nome matemático é discriminante, porque ele vai falar sobre a quantidade de raízes, ele vai descrever o comportamento da sua função. Por isso que ele é chamado de discriminante, certo? A gente chama de delta porque é o nome dessa letra grega aqui. Marque V ou F para as alternativas. V para verdadeiro e F para falso. Quando o delta for positivo, o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas. Pessoal, eixo das abscissas, eixo x, certo? Em 2 pontos. Legal? Delta positivo, certo? Tenho 2 raízes. Se o delta for igual a zero, só tenho uma raiz. Tá isso na última aula nossa. E se o delta for negativo, não tem raiz. Então, essa raiz está falando dos valores que cortam no eixo x, então do eixo das abscissas, somente isso. O delta tem relação com a quantidade de pontos que o gráfico vai ter no eixo x ou no eixo das abscissas. Quando o delta for negativo, o gráfico da função não intercepta o eixo das abscissas. Isso aí, não tem raiz, então não intercepta o eixo x. Então, esses dois aqui são o quê? Verdadeiros. Quando o delta for igual a zero, o gráfico da função intercepta o eixo das ordenadas em um ponto. Pessoal, não tem nada a ver, certo? Toda função do segundo grau tem um gráfico, uma parábola. E essa parábola só vai encostar em um ponto do eixo y, sempre. Então, se falasse que encostava só em um ponto, beleza, seria verdadeiro. Mas esse aqui vai ficar falso porque está falando que ele está sendo encostado ali no ponto porque o delta está igual a zero. Isso não tem nada a ver, certo? O delta não fala nada do eixo y, não fala nada do eixo das ordenadas. Então, ficou negativo porque ele está ligando, certo? Está condicionando que o gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas em um ponto porque o delta é igual a zero. Então, ficou negativo por causa disso aqui. Se o delta for positivo, o gráfico não intercepta. Nada a ver. Intercepta em 2 pontos. Já foi falado lá. Então, falso aqui também. Na terceira também é verdadeiro ou falso. Certo?
Em relação à função quadrática dada aqui, marque V ou F para as alternativas, né? O gráfico dessa função é uma parábola. Sim, porque é uma função do segundo grau. Todo gráfico da função do segundo grau é uma parábola, verdadeiro. O gráfico tem concavidade voltada para cima. Sim, o A é igual a 2. Então, A é positivo. O A é positivo, concavidade voltada para cima. E tem aqui embaixo ponto mínimo. Ok? Verdadeiro. O gráfico intercepta o eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas, o eixo y, certo? No número menos 5. Legal, tá aqui C menos 5, verdadeiro também. O gráfico tem não, já falou que tem concavidade voltada para cima, não vai ter concavidade voltada para baixo. E também aqui, ó, pessoal, tem dois erros. Se tem concavidade voltada para baixo, aqui vai ser ponto máximo. Ele falou que aqui seria ponto mínimo. Tem dois erros aqui. Bom, ok, pessoal. Deu um probleminha aqui no computador. Voltando aqui no exercício 4, certo? O que nós tínhamos aqui, f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 20. Eu quero saber o valor numérico para x igual a 5. Então, você vai fazer o quê? F de 5. O menos 2, 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5, menos 20. F de 5, quero saber o valor numérico de f de 5. Menos 2 vezes 25. Mais, tá, pessoal? Mais 20 menos 20. Mais 20 com menos 20 eu posso cancelar. Que dá 0. 20 menos 20. Menos 2 vezes 25, menos 50. Ok? E o 5. Marcar verdadeiro ou falso. Pessoal, olha aqui. Então, vamos lá. O gráfico possui concavidade voltada para cima, legal. Mas aqui embaixo é o quê? Ponto mínimo. Então, esse aqui está falso. Atenção, leitura. O zero das funções, onde que está cruzando, é no 2 e no 9, ok. O coeficiente C é onde corta o ponto y, vale 8, verdadeiro. O discriminante da lei, que é o delta, é maior do que zero? Sim, porque se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes. Ele cortou o ponto aqui em duas raízes. Verdadeiro, beleza, era isso aí que nós tínhamos. Até a próxima. Ok, pessoal, última correção, dia 20/5, certo? Atividade aí foi também sobre estudo de sinal, do função quadrática, né? E na equação do segundo grau. Pessoal, como você vai resolver então para fazer um estudo de sinal função do segundo grau? Resolve a equação normalmente. Aqui você tem que o A vale 1, o B menos 7, C 12. Aqui esses valores. Pega o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac e substitui. B ao quadrado menos 7 ao quadrado, 49. Sempre, pessoal, faço o que? Dessa maneira. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 12, menos 48. Delta igual a 1. Se o delta igual a 1 é maior do que zero, eu sei que já tem duas raízes. Certo? E o A positivo, então eu tenho certeza que vai cortar aqui dois pontos, eixo x, e a concavidade vai ser voltada para cima, vai ser algo assim. Esses dois valores aqui, x', x duas linhas, você calcula jogando na fórmula de Bhaskara. Opa, faltou B aqui. Menos B, certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O menos B, o B é menos 7, menos 7. Menos com menos daria mais 7, raiz quadrada do delta, que vale 1, raiz quadrada de 1 é 1. Um você faz com mais, o outro você faz com menos. X mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. E 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, 7 mais 1, 8, né? E 7 menos 1, 6. Você vai pegar esses dois valores. Certo? Então, aqui o pessoal está na ordem crescente. Então, o menor valor é o 3 e o maior valor é o 4. O que você tem que pensar? Sempre eu falo aqui, ó, para cima do x aqui, positivo. O que ficar para baixo, que nesses valores aqui, fica negativo. Você vai fazer o estudo sinal para os três casos. Quando ele for positivo, ficou
positivo duas vezes. Esses valores que estão abaixo do 3 e esses valores que estão acima do 4. Então, você vai colocar para o x menor do que 3, abaixo de 3, ou x maior do que 4, acima do 4. Quanto que ele fica igual a zero? Pessoal, quando você calcula aqui x' e x duas linhas, você pode chamar de raízes da função ou zeros da função, porque são os valores de x que vão tornar a sua função igual a zero. Então, você põe lá x igual a 3 ou x igual a 4. E quando que ele vai ser negativo? Olha, pessoal, aqui, quando ele está ficando negativo? Entre 3 e 4. Então, entre 3 e 4. Põe na ordem que aparece aqui, ó. Certo? Então, como você lê aqui, ó, o 3, certo? Tem que ser menor do que o x, e o x tem que ser menor do que 4. Então, você pode fazer duas leituras, que o x é maior do que 3 e que o x é menor do que 4, ao mesmo tempo. Então, ele está entre 3 e 4. O valor aqui, entre 3 e 4. Letra B também é a mesma ideia, estudo sinal. Já peguei aqui, tá, pessoal? Esses valores de A, B e C, eu já anotei. Então, está aqui. O A vale menos 1, o B 5 e o C 6. Joga no fórmula de delta. 5 ao quadrado, olha aqui. Menos com menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 mais 24, 49. Então, o A é negativo, então vai ser concavidade voltado para baixo. Como o delta é positivo, vai pegar em dois pontos. Calcula, já está calculado aqui para vocês, né? Então, menos b, menos o 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 49, duas vezes menos 1. Atenção nisso, que tem gente que erra. Raiz quadrada de 49 é o 7. Menos 5 mais 7 dá 2, dividido por menos 2, menos 1. E menos 5, menos 7, menos 12, dividido por menos 2, 6 positivo. Então, seria daqui do menos 1 até o 6, na ordem crescente. Certo? Então, vamos fazer isso tudo aqui. Aqui para cima, positivo. O que passa para baixo, negativo. Então, onde que ele ficou positivo? Aqui. Entre esses dois valores. Tá entre dois valores, então, menos 1 e o 6. Certo? O x tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 6. Está entre menos 1 e 6. Igual a zero, x' ou x duas linhas. Certo? Ele vai ficar negativo. Onde que ele está ficando negativo aí? Para dois valores. Vai ficar negativo para dois valores. Abaixo do menos 1 e acima do 6. Abaixo do menos 1 ou maior do que o 6. Acabou o estudo do sinal. Agora aqui, a mesma ideia. Já peguei os valores de A, de B e de C. Fabinho, é menos 4. Está elevado ao quadrado, pessoal. Se está elevado ao quadrado, menos com menos dá mais. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 ao quadrado, 16. E aqui, tudo junto. Menos 16. Então, delta é igual a zero. Só tem uma raiz. Encostar só em um ponto. A positivo, com cavidade voltada para cima. Vai ser algo parecido com isso aqui. Encostar em um ponto só. Tem um ponto só, eu sei que x' vai ser igual a x duas linhas. Certo? E não vai passar para baixo. Nunca vai passar aqui para baixo. Então, negativo, não vai ter resposta. Joguei no delta, normal, menos 4. Menos com menos dá mais 4. Pessoal, mais 0 ou menos 0 não vai fazer diferença. Então, vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, x' igual a x duas linhas, que vai ser igual a 2. Pagou um pouquinho ali a mais. É no 2. Então, aqui ele fica 0. E o resto tudo, ele está acima. Ele está acima, ele fica o quê? Positivo. Ele zera quando x for igual a 2. Para qualquer valor diferente do que o 2, certo? Ele é positivo. Então, não tem resposta para negativo. X diferente do que 2 e x igual a 2. Certinho? Exercício número 2. Quando tem a equação, pessoal, você tem que ficar atento no que ele quer. Aqui, ele quer o quê?
quando essa equação vai ser o quê? Negativa, quando ela vai ser menor ou igual a zero. Resolve normalmente, pega o valor de A, B e C no delta, equação do segundo grau, menos 2 ao quadrado dá 4, se ficou positivo, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 3, é multiplicação. Se faz jogo sinal quando tem multiplicação, menos com menos mais, 4 mais 12, 16. Certo? 16, certo? E A positivo. São duas raízes com cavidade voltada para cima. Como você calcula as raízes? Que jogando na Bhaskara, menos com menos mais, 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 que você calculou, 2 vezes 1. O primeiro eu fiz com mais e o segundo eu faço com menos, não tem ordem. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, aqui no gráfico tem que aparecer na ordem, né? Crescente, menos 1 e 3. Ele quer somente o quê, pessoal? Negativo e igualdade. Então, você monta normalmente aqui, um minutinho só, certo? Que estaria aqui entre menos 1 e o 3, certo? Mas não estou estudando só quando ele é negativo, estou estudando quando ele é negativo ou quando ele é nulo, quando ele é igual a zero. Então, você põe sinais de igualdade. O conjunto de solução seria esse aqui. O exercício 3 é a mesma ideia também, mas agora ele quer os valores. Quando a equação vai ser positiva, resolvi a equação normalmente. Não vou usar aqui, pessoal, porque aqui é uma incompleta. Quando é incompleta, a maneira mais fácil de resolver é essa aqui. Certo? Nas aulas anteriores eu mostrei como se resolve uma equação incompleta, tá bom? Então aqui, tá negativo foi para lá, tá, positivo foi para cá, negativo. Multipliquei por menos 1, x ao quadrado igual a 9. E está elevado ao quadrado, pessoal, fica o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 6. Fabinho, se eu pegar lá o A igual a quanto? Menos 1. O B não tem, igual a 0. O C igual a 9. Jogar, calcular delta, depois Bhaskara, vai dar esses dois valores? Sim. Você vai achar esses dois valores, se você tentar aí, vai dar isso. Lembrando, se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Ele quer os valores positivos. Positivo está entre quem? Em menos 3 e 3. Certo? Então, entre menos 3 e 3 é o valor de x. Tem igualdade? Não, não tem igualdade, porque o exercício inicialmente não pediu a igualdade. O conjunto de solução seria x pertencente aos reais, tal que menos 3 tem que ser menor do que x e tem que ser menor do que 3. O batalhão de polícia militar de uma cidade é constituída por bairros B1, B2 e B3, será dividido em 3 pelotões distintos, de modo que cada um fique responsável pelo policiamento ostensivo de um desses bairros. Então, cada pelotão vai ser responsável por um dos bairros aí, pelo policiamento ostensivo desses bairros. As populações dos bairros B1, B2 e B3 são, respectivamente, 60 mil, 66 mil e 74 mil. O batalhão possui um efetivo de 4 mil militares, dos quais 300 trabalham exclusivamente em uma central única de comunicação e inteligência, não caracterizando atividade policial ostensiva. E todos os militares residem na cidade. Legal. Com base nessa situação hipotética, julgue verdadeira ou falsa a citação a seguir. Pessoal, falou ali, falou somente para cansar a mente de vocês. Exercícios de Enem e tudo mais tem essa ideia. O que ele quer na realidade? Olha só. Se as quantidades de policiais do sexo feminino em cada um dos 3 pelotões, são números que satisfazem essa inequação, x ao quadrado menos 520x mais 64 mil menor do que zero. Então, ele quer o quê? Valores negativos menores do que zero. Então, no batalhão, há mais do que 600 policiais femininos, ele está afirmando que no batalhão total, certo? Vai ter mais do que 600 policiais. Isso aqui é para cada um dos pelotões, certo? Eu vou estudar para cada um dos pelotões essa inequação. Fiz estudo como eu fiz no exercício 2 e 3. Igualei a zero, peguei os valores de A igual a 1, B igual a menos 520 e C igual a 64 mil. Calculando o delta, certo? Menos 520 ao quadrado dá 270
70.400, 4 vezes 64.000, 25.600, subtraindo dá 14.400. Jogando aqui no Bhaskara, menos B, então menos 520, menos com menos daria mais 520, mais ou menos raiz quadrada de 14.400, que é 120, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o primeiro eu faço com mais, o segundo eu faço com menos. 520 mais 120, 640, dividido por 2, 320. E 520 menos 120, 400, dividido por 2, 200. Beleza? Atenção que aqui não tem igualdade. Certo? Mas ele quer o quê? Os valores negativos. Então, está falando que a quantidade de mulher, policiais do sexo feminino, está entre 200 e 320. Como não tem igualdade, pessoal, lá no gráfico, certo? A gente deixa esse intervalo aqui aberto, essa bolinha aberta. Se tivesse igualdade, a gente estaria usando as bolinhas fechadas. Mas não é esse caso aqui. É bolinha aberta por causa disso. Então, o 200 não entra. Então, seria do 201 até 319, no máximo. Quantidade de mulher em cada pelotão. Mas se o valor mínimo é 201, nós temos 3 pelotões, vezes 3, a quantidade mínima de mulheres do batalhão total seria 603. E ele afirmou que seria o quê? Vou pegar aqui no exercício. Que há mais de 600 policiais do sexo feminino. Sim, com certeza eu posso afirmar que há mais policiais do sexo feminino. Que há mais que 600, né, policiais do sexo feminino. Eu posso afirmar que isso aqui é verdadeiro. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima, pessoal.